E aí pessoal, meu nome é Ezequiel Donhauser e hoje então a gente vai ver aqui como integrar o NetBeans, né, o compilador C, para aqueles que querem uma IDE, né, que preferem uma IDE para estar fazendo os códigos, né, que até o momento nas videoaulas aqui a gente, por exemplo, a gente tem esse código aqui, né, eu tenho esses arquivos. Eu tenho 3 arquivos .c e esse nosso arquivo .h, a gente vinha aqui, né, no prompt de comando e tudo mais, né, deixa eu, só para recapitular aqui, né, aí a gente vai na pasta, nesse caso, né, aí eu estaria nessa pasta aqui, né, e aí a gente usaria então aqui como as variáveis de ambiente aqui, que eu mostrei também em alguma aula passada, né, que seria aqui nessas configurações de variáveis de ambiente, né, que eu botei dentro de path aqui, né, os locais de onde está a ferramenta de compilação, né, que seria aqui, e aí agora então, daí, nesse caso a gente vinha aqui e fazia manual, né, gcc menos, se, digamos assim, digamos que a gente vai compilar os arquivos tudo de uma vez, então menos o, né, o nome do objeto, executável, aí os nomes dos arquivos, né, main.c, teste1.c, teste2.c, e aí a gente gerou, né, o nosso executável aqui e funciona normalmente, né, mas a gente também poderia fazer cada arquivo individualmente primeiro. Deixa eu apagar isso daqui. Por exemplo, gcc-c para dizer que eu não quero linkar, né? Que também é uma coisa que a gente viu em aulas passadas. Aí -o, o nome do objeto. Aí eu coloco o nome geralmente do arquivo, né? No caso aqui main.o. Aí main.c, né? Aí eu compilo o arquivo main primeiro, belezinha, aí depois eu faço isso para todos os outros, né? No caso aqui, teste1.o, né? E daí teste1.c. Aí eu compilo o arquivo teste1, daí faço a mesma coisa para o teste2. Aí eu gerei um objeto de cada um desses arquivos, né? Como eu falei, o arquivo .h não é compilado, ele é só, digamos assim, uma ponte entre os arquivos, né, para que isso é por padrão, né, para você colocar os protótipos de funções, variáveis globais e tudo mais, né, mas que a gente também vai ver melhor sobre essas coisas nas próximas aulas, de acordo com as necessidades que vão surgindo, e a gente vai estudando isso melhor, né, mas aqui só para que vocês que querem integrar isso ao NetBeans, por exemplo, que gostam de usar o NetBeans, né, aí, então tá, aí nesse caso aqui a gente compilou esses 3 arquivos, aí a gente pode linkar todos eles. Lembre que eu falei também em aula passada que o GCC ele não compila nada, ele apenas chama as ferramentas de acordo com o que você quer que ele faça, né? Então ele vai achar uma dos executáveis para fazer o serviço, né? Então tá, aí aqui nesse caso agora a gente não usa o menu C, porque agora a gente quer usar o link, né? A gente vai linkar tudo isso, então -o, aí o nome da saída, que daí agora já vai ser o executável, né? Porque já vai estar linkado, executável, e daí os nomes dos arquivos objetos, daí, né? Que seriam no main.o, teste1.o, teste2.o. Aí, né, a gente teria então o nosso executável também. Mas agora vamos fechar isso daqui e vamos deletar tudo isso daqui e vamos fazer o seguinte. Se você, digamos, se você já baixou aí, né, o NetBeans, né? Deixa eu só se você ainda não baixou o NetBeans, né, no caso netbeans.org, você baixa aí, ó, né? De preferência já baixa então com a opção dos plugins para linguagem C, né?
que no caso seria isso aqui, né? Você pode baixar as duas opções, né? Depende do teu sistema operacional, x86 e x64. E nesse caso você vai ter que ter esse plugin, né, no NetBeans. Então, no meu caso aqui eu já tenho o NetBeans instalado, então vamos abrir ele aqui. Aí nesse caso, NetBeans, você vai aqui em opções, né? Se acaso você já tem o NetBeans instalado e não tem essa opção aqui, ó, né, do plugin aqui nas opções do C, C++, aí você vai nos plugins, né? E daí você procura aqui na lista o C, C++ aqui para instalar. No meu caso aqui, então, eu já tenho isso aqui instalado, né? Certinho. Aí, o que você vai ter que fazer aqui é o seguinte, como o NetBeans, ele geralmente não vai achar lá o compilador e tudo mais, né? No caso aqui vai vir vazio, né? Então, o que você tem que fazer é o seguinte, como eu já mostrei em aulas passadas, aqui eu tenho a pasta Toolchains, né? Eu tenho aqui três compiladores diferentes, né? Um compila códigos para ARM, outro para Stance e outro para x86. Esse aqui é para o x86, né? Aí você vem aqui, adiciona, né? Aí você vai lá e procura o diretório. Nesse caso, vamos botar aqui essa que compila para x86 aqui, né? Aí você seleciona a pasta bin. Aí você coloca aqui um nome, nesse caso é mingw aqui. Aí você dá um nome para a ferramenta, né? Eu vou escrever aqui GNU X86, né? GNU X86, vou escrever assim mesmo. Aí o que você vai ter que fazer é selecionar, né, os binários. Nesse caso aqui ele já trouxe o make, né? Que o make é o carinha que vai que nesse caso a ideia vai gerar o arquivo makefile para fazer a compilação, né? Esse aqui é o debug, né? Se você precisar. Aí você vai ter que vir aqui e achar o compilador C. Isso aqui seria o seguinte: você vai aqui naquela mesma pasta, né? Nesse caso aqui dentro de bin, né? E você procura por GCC, né? Que seria esse aqui, ó, só GCC, né? Aí esse seria o compilador C. O compilador C++ seria então, o compilador seria o G++, né? Aí e o montador então, né? O montador seria então o ld.exe. Esse é o linker, né? Que faz o link. Aí nesse caso tá certinho assim. Aí no caso aqui eu vou integrar as outras duas também para fazer um teste aqui, que seria então o nosso para ARM, né? O compilador para ARM nesse caso, né? Aí eu vou dar aqui, tanto faz isso daqui, eu vou colocar aqui então GNU ARM. E aí faz também a mesma coisa, né? Procura o compilador C lá dentro da pasta do GNU ARM aqui nesse caso, né? E daí nesse caso é o GCC aqui, ó. Deixa eu copiar isso daqui. O C++ seria g++.exe e no montador seria o ld.exe, né? Aí eu vou adicionar também o para extensa, né? Aí eu vou colocar aqui GNU extensa, certo? Aí aqui mesma coisa, né? Você procura GCC aqui também. Aí eu vou copiar isso. E aqui, opa. Aí aqui g++.exe também, né? O montador que é o nosso linker, né? ld.exe. E é isso. Deixa eu excluir esse teste que eu tinha feito aqui. E é isso. No meu caso, eu botei as três ferramentas de compilação aqui. Agora vamos fazer um teste aqui. Vou
Nesse caso, eu vou vir aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo projeto, né? Nesse caso C, C++, aí você seleciona a aplicação, nesse caso aqui, vamos criar primeiro para x86 para fazer um teste. Aí você dá um nome aí, teste, blá, blá. Aí você seleciona C aqui, né? Aí aqui vai aparecer então qual dos compiladores que você vai usar. Nesse caso vamos usar o x86 primeiro, né? Então eu selecionei x86 aqui, dou um finalizar aqui e ele vai gerar então, né, os códigos assim. E ele vai gerar esse makefile também, né? Vamos só fazer um teste com printf aqui, né? Só para e vamos compilar para ver se compila certinho isso. Aí beleza, ele compilou tudo certinho, a gente pode até executar aqui, ó. Ele imprimiu o teste, né? Esse makefile aqui, o próprio NetBeans que gera pra gente, né? Para x86, como o compilador lá para x86 já está todo preparado para executar códigos nessa máquina aqui, então tá de boa usar esse makefile. Mas digamos que a gente quer mudar algumas coisas, a gente pega esse makefile e deleta tudo que está aqui e faz do nosso jeito, né? Que eu já expliquei numa aula anterior também o básico sobre makefile, mas que a gente vai vendo de acordo com as necessidades, né? No caso, esse aqui seria o target, né? O target principal, né? Que a gente vai fazer a compilação. Quando você pressionar nesse martelinho, ele vai chamar esse alvo aqui, né? Se você pressionar no martelinho com vassoura, ele vai chamar dois alvos. Um que é o all, mas ele vai chamar primeiro o clean, tá? Então você precisa colocar esses dois alvos. Vamos deixar esse alvo de fora só para a gente fazer um teste. E aqui, digamos assim, eu tenho esse meu arquivo main.c, então vamos usar para compilar aqui, -o, né? Executável e main.c, né? Daí, quando a gente pressionar no martelinho, ele vai compilar, né? Então, vamos pressionar só no martelinho e ele compilou, certo? Aí, nesse caso, o make fez só essa linha aqui, porque como, né, só tem isso. Aí, se nós pressionar agora na vassourinha e o martelinho, aí ele vai dizer que tem um problema, porque ele não achou o alvo, né? Então, a gente precisa vir aqui e colocar o clean, né? Que são dois alvos padrão aqui, né, do compilador, né, que ele vai achar. Nesse caso, com a vassourinha, quer dizer para ele limpar, se você quiser limpar as coisas de compilação anterior, né? Por exemplo, aqui eu iria dar então um rm-f, né, para remover os arquivos que ele gerou, né? Eu posso fazer eles, nesse caso, como eu só estou gerando esse executável, né? Então, rm executável, né? Para remover só esse arquivo que eu gerei, né? Então, ele removeu o executável e depois ele compilou de novo, né? Então, seria isso para a gente criar o nosso próprio makefile, né? Mas se você não quiser, você usa aquele padrão, no caso para x86 vai funcionar tudo tranquilo, né? Deixa eu carregar aqui vamos compilar aqui um projeto então para ARM agora, né? Vou selecionar aqui, teste ARM, e aí vamos selecionar aqui para ARM, né? Ok? Aí vamos ver aqui, já gerou esse arquivo aqui, né? Vamos fazer um printf aqui também, só para fazer um teste. Ele compilou isso daqui, belezinha, só que nesse caso ele não vai executar aqui, né? Porque esse compilador aqui,
que está naquela pasta que eu falei aqui, né, que é esse aqui, que a gente está usando agora isso para compilar aqui, ele vai gerar códigos para ARM para o Linux, né? Então tudo isso, aquele executável de saída que saiu desse projeto vai ser preparado para executar no Linux, no ARM, para o Raspberry, por exemplo, né? É isso aí, mas beleza, tá compilando. Agora eu vou trazer aqui um projeto de... E agora eu abri aqui um projeto então para do ESP, né, que é aquele módulo Wi-Fi, né? Deixa eu compilar aqui, ó. Praticamente tudo tem que ser feito manual, né? Todos esses parâmetros de compilação, né? Como vocês podem ver aqui, ó, GCC, né? Esse é um parâmetro de compilação. GCC, -i, nome da pasta. Isso aqui a gente vai ver também com bastante detalhe para que serve cada um desses parâmetros de compilação aqui, né? E daí aqui no final, né, o "-c", o nome do arquivo, o nome do objeto, blá blá blá, né? Então, essas coisas a gente vai ver com mais detalhes também. Aqui, como a arquitetura requer um monte de configuração, então não tem como não escapar de ter que fazer o Makefile totalmente projetado para compilar códigos para a arquitetura, né? Porque tem muita coisa que tem que ser diferente do que o padrão que vem, né? Junto com a estrutura do compilador, né? Que nesse caso ali, no caso do x86, a gente simplesmente clicou lá em compilar, ou você dá simplesmente um GCC ali, o comando e o nome do arquivo, o nome do objeto e pronto, né? O compilador por trás se encarrega de fazer tudo. Nesse caso não, porque envolve um monte de coisa e configuração de memória, para onde que você tem que redirecionar certinho cada endereço de memória e tudo, para onde que vai as coisas na memória, né? E isso também envolve bastante coisa, como o linker script, né? Que é o script que faz parte aí da parte de link, que eu disse para vocês, né? Que a gente pode compilar cada objeto separadamente e depois linkar todos eles juntos, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que estudar um link. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um link, né? Que esse aqui é um link para o ESP8266, né? Que é aquele chipzinho. Então, a gente precisa setar um monte de coisa, como os parâmetros de memória e tudo mais, né? De como que vai ser compilado e como que vai ser organizado as sections dentro do objeto final, né? Dentro daquilo que vai ser gravado dentro do chip, por exemplo, né? E a gente vai ver sobre isso com certeza nas videoaulas seguintes aí, né? Sobre como que a gente cria esse script que vai comandar a compilação e o linker, que vai comandar o link, né, final do objeto, que vai se transformar depois no executável, que nesse caso vai ser um binário, né? Porque a gente tem que extrair de dentro do ELF ainda, do objeto final, já linkado, né? A gente vai ter que extrair só o binário que vai ser gravado dentro do chip daí, né? Então, é isso e até a próxima videoaula.